Naruhodô e Petrobras apresentam série especial Energia que Transforma. Episódio 1. O que é o projeto Baleia Jubarte e por que ele é importante? Muita gente não sabe, mas o Brasil produz ciência e tecnologia de ponta há muitos anos. Nesta série especial Energia que Transforma, de 3 episódios, o Naruhodô e a Petrobras vão trazer conversas com pessoas que ajudam a transformar nossa sociedade e a nossa vida por meio da ciência e da tecnologia. Pessoas que tiram a ficção científica do papel e trazem ela para o futuro imediato. Vem com a gente! A Petrobras é movida por uma fonte de energia inesgotável e muito poderosa, a inovação. E essa vocação não é de hoje, está enraizada na sua história e faz parte do seu DNA. A companhia acredita no poder da inovação, do conhecimento e da tecnologia para transformar a sociedade, sempre em parceria com universidades, centros de pesquisas, startups e outras empresas que integram o ecossistema de inovação. É essa energia inventiva que transforma o impossível em realidade, que transforma conhecimento em valor. Porque é assim, com colaboração e tecnologia, que a Petrobras constrói o seu futuro. Petrobras, energia para transformar. Ilustríssimo ouvinte, a conversa de hoje é com Sérgio Cipollotti do projeto Baleia Jubarte. Sérgio é biólogo, mestre em ecologia, pesquisador e coordenador operacional do IBJ, Instituto Baleia Jubarte. Ele tem experiência em educação e gestão ambiental e está há mais de 15 anos atuando na coordenação de equipe e desenvolvimento do turismo de observação das baleias ao longo do litoral do Brasil, responsável pela capacitação de estudantes, profissionais marítimos e operadores turísticos. Pesquisador com diversas expedições marítimas realizadas para coleta e análise de dados científicos, com ênfase nos cetáceos, promove diversas ações nacionais e internacionais na área de conservação marinha pela instituição. Além da formação acadêmica, Sérgio é mergulhador autônomo e fotógrafo. Vamos acompanhar então a conversa que eu tive com Sérgio Cipollotti. Ô Sérgio, me conta então um pouquinho sobre você, cara, antes de mais nada, assim, seu histórico e como é que você se envolveu no Jubarte. Prazer, cara. Eu sou biólogo, né? Trabalho no Instituto aí desde 2001. Trabalhei muito com a parte da educação ambiental quando se começou, né? O projeto se originou em 1988, na região do extremo sul da Bahia ali, né? Na cidade de Caravelas, que dava o apoio, né? A fazer o seu trabalho de pesquisa na região do Banco dos Abrolhos, principalmente ali em volta ali do arquipélago, que é o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Então, o projeto surgiu, o Henrico Marcovaldi, junto com a Márcia Angel, que foi um dos fundadores aí do projeto, em 1988, com a ocorrência das baleias naquela região, quando eles já estavam trabalhando lá, foi a criação do Parque Nacional. Então, eles começaram a perceber uma ocorrência de jubartes no Banco dos Abrolhos, principalmente perto do parque, e aí eles iniciaram um primeiro trabalho de investigação científica que consistia principalmente em conhecer a população, né, tentar identificar as baleias individualmente, que a gente faz através da fotoidentificação, um dos primeiros trabalhos do Instituto até hoje, né, o trabalho de fotoidentificação é um dos mais importantes. E aí o Henrico Marcovaldi veio para Praia do Forte no ano 2000, como uma expansão, né, das ações de conservação das baleias que ocorria muito só no arquipélago, com o crescimento populacional que se deu com o fim da caça, né, em 86. Aí ele chegou aqui para fazer uma primeira investigação e eu já trabalhava com educação ambiental na comunidade. E aí ele me convidou para coordenar o trabalho de educação ambiental aqui no projeto. E aí a gente começou a desenvolver todo um trabalho não só de educação, mas de pesquisa também. Então foi quando se iniciou aqui minhas ações no projeto Baleia Jubarte no início do ano 2000, e aí a gente está até hoje aí crescemos, aqui na Praia do Forte a gente criou um centro de visitantes, né, chamado Espaço Baleia Jubarte, que está aberto o ano todo. Então agora aqui a gente consegue fazer um trabalho anual, não só na temporada de baleia, mas também fora dela. E hoje eu fico responsável muito com a pesquisa e principalmente no desenvolvimento do turismo de observação de baleia ao longo da costa do Brasil, que é uma das ações fortes do Instituto, né? Tanto para promover
como capacitar, né, os profissionais marítimos, os operadores de turismo para a realização dessa atividade. E isso está se dando pelo sucesso que se tem, né, com a recuperação populacional. Então, como eu disse, em 1988 a estimativa era de 1.000 baleias que utilizavam aí o Banco dos Abrolhos para se reproduzir, que foi o que sobrou, né, do extermínio da caça comercial durante séculos. E hoje, 33 anos depois, a estimativa passa de 20.000 baleias, né, na costa do Brasil. Pô, então o resultado é indiscutível, assim. Hoje é um reflexo direto do fim da caça comercial, que foi o principal motivo de levar essas várias espécies à beira da extinção, e também, né, instituições ambientalistas do mundo inteiro que também desenvolvem diversos estudos também com as populações da baleia jubarte, porque as jubartes são animais migratórios, então existem no hemisfério sul 7 populações conhecidas hoje, que se alimentam na região da Antártica, e durante o inverno elas migram, né, para regiões tropicais, diversos lugares, diversos oceanos, né, no mundo, e para ter o sucesso reprodutivo. Então eles têm esse ciclo migratório, né, a cada praticamente 6 meses eles estão lá se alimentando e outra parte do tempo se reproduzindo. Então essa migração das baleias para uma região mais quente, vamos dizer assim, é em busca de um ambiente mais propício para a reprodução, é isso? Exato. O sucesso reprodutivo delas está ligado diretamente com ela poder ter essa migração em águas mais quentes, mais calmas, porque ela nasce, o filhote quando nasce, ele nasce, né, desprovido das camadas de gordura espessas, então lugares mais frios eles poderiam ter até uma hipotermia, né, e eles usam essas águas quentes justamente também para poder amamentar, então são águas mais brandas, não tem aquela intempéries dos polos, do vento sul, como bate muito forte, não é uma época de alta produção de alimento, então também eles não estariam se alimentando nem lá, então eles também não se alimentam aqui, então o filhote tem mais chance. Então é esse período que elas chegam aqui de junho, né, aqui na Bahia principalmente, para ciclo reprodutivo, e ficam aqui até novembro, quando começa a esquentar as águas, elas começam a voltar com o seu filhote para a Antártica, onde ainda vai se amamentar. O filhote depende da mãe praticamente quase 1 ano, né, os primeiros 6 meses diretamente o leite, e quando eles retornam para a área de alimentação, ela começa a ensinar o filhote a capturar o seu próprio alimento, que é geralmente o crio, né? Então, como é que eles fazem essa pescaria? Geralmente eles têm um comportamento até cooperativo para poder estar tendo potencial na alimentação, então eles se organizam para ter um sucesso de alimentação lá na Antártica. E na área de reprodução no Brasil, não vem só as fêmeas férteis, porque também elas foram fertilizadas geralmente um ano anterior. Ela tem um ciclo de gestação de 11 meses. Então todas as baleias que foram fecundadas nos anos passados, esse ano aqui estão aqui para ter seus filhotes. Então vem todos os grupos de baleias assim, né? Vem os machos que já são adultos na maturidade sexual, vem as fêmeas que vão estar ovulando, vem os jovens também que estão aprendendo esse processo de migração, mas ainda não estão competindo. Então isso vem aumentando. Então com esse crescimento populacional, o que a gente vem percebendo é que a ocorrência das jubartes está se tornando cada vez mais ampla ao longo da costa do Brasil, não é mais só da Bahia. A gente trabalhou muitos anos, né, décadas trabalhando só na costa da Bahia, que era a grande concentração. Uhum. Hoje elas já estão aí, a gente já vê bastante em Ilhabela, Rio de Janeiro. Esse ano elas entraram muito ali por Santa Catarina, que teve também um alto índice de animais encalhados, que foram emalhados em rede de pesca, né, que isso também agora é um dos problemas que precisam ser trabalhados, né, com relações humanas, porque o aumento das baleias, cada vez elas vão ter uma taxa de encontro mais conosco no mar, né, seja uma coisa recreativa ou a pesca, colisões. Então hoje a gente tem outras formas agora de tentar preservar ela, além da caça. Você comentou, Sérgio, da alimentação com crio, né? O crio é aquele mini camarãozinho, é isso? Isso. Micro camarãozinho lá das regiões polares. Tá. Por que ele prefere essa dieta? Principalmente as grandes baleias, né? Que são as baleias de barbatana. Os
Os cetáceos, que seriam o grupo das baleias e golfinhos, né, que é a grande ordem, eles têm uma grande separação em 2 subgrupos, que são os animais com dentes, que são os odontocetes, que englobam a maior parte dos golfinhos, a orca, a própria cachalote lá, que é a Moby Dick, e as outras baleias chamadas verdadeiras baleias são os micetos, são baleias que elas não têm dentes. Então, na boca, ela tem placas de barbatanas, que são as barbatanas, que é igual a nossa unha, uma queratina. São placas mais longas, né? Depende da baleia, pode chegar a meio metro, às vezes até 1 metro. E ela serve como um filtro, né? Que ela fica disposta em placas, como quase uma vassoura de piaçava, assim, vamos simplificar para visualizar. Então ela não consegue, quando ela engofa, quando ela está pegando o alimento, ser alimentos muito grandes. Então ela não se alimenta de grandes peixes, de nada muito grande. Ela só consegue capturar pequenos animais. Então não é só o crio, mas o crio é o que tem mais energia, proteína, então ela tem uma efetividade maior, né, no crio. Mas ela come também pequenos peixes, uns peixes do tamanho de uma sardinha, de uma manjubinha, ela poderia estar comendo, né? O que a gente sabe até hoje, que as áreas mais específicas de alimentação são polares, né? E as regiões tropicais são mais para reprodução. O crio é um camarãozinho de água gelada, é isso? É isso. Esse crio é de água fria lá da Antártica, né? Que dá em grandes quantidades. Mas isso também não descarta que, se uma possibilidade, ela pode tentar também, né, às vezes, se alimentar oportunisticamente em uma migração como essa. Se ela vê um cardume que, sei lá, o animal, se ela está com fome, ela tem a possibilidade de pescar, ela vai. Parece que dentro do ciclo dela, né, ela consegue ficar 4, 5 meses sem comer nada. E essa é uma função das gorduras dessas baleias, né? Então, porque quando elas estão na região polares, elas comem muito, elas ganham uma grande quantidade de gordura, e isso é bom para elas, porque vira um isolante térmico naquelas águas gélidas, né? Então ela protege os seus órgãos, ela tem uma efetividade ali de proteção, e quando ela migra para as áreas tropicais, ela usa essa gordura como uma reserva de energia. Então ela pode ficar aqui 5 meses sem precisar se alimentar. A mãe vai cuidar do filhote, produz muito leite, um filhote bebe até 80 a 100 litros de leite por dia. 80 a 100 litros de leite por dia? Isso é a Jubarte, né? A Jubarte uma média essa. E é um leite muito gorduroso, mais de 40% de gordura. Seria potável para o ser humano esse leite? Rapaz, a gente ia ficar umas baleinhas, né? Porque ele é muito gordo, né? Um leite muito gorduroso. Praticamente essa quantidade de leite eles engordam uma taxa quase de 20 quilos por dia, né? Caramba! Ela ter esse cuidado com o filhote logo nos primeiros meses, porque ele precisa se desenvolver rápido, porque depois ele tem uma longa migração até a Antártica com ela, né? Então os primeiros de vida das baleias são muito importantes, são os primeiros meses de vida que vai fazer o sucesso desse animal poder chegar a uma fase, né, mais juvenil, porque eles são muito suscetíveis à fase de filhotes. Então, o maior número de mortes que a gente tem aqui, quando é 50%, mais de 50%, acaba sendo filhotes. Então, é por vários motivos. A exposição ao mar, às vezes ele se separa da mãe, se ele não se amamentar, ele acaba morrendo. Então, o Brasil, né, todas essas áreas de reprodução são áreas importantíssimas nessa recuperação das populações, são os grandes berçários, né, das baleias aqui, né, dessas grandes baleias. Então, a gente compreender, respeitar as suas relações, saber onde esses animais se concentram em maior quantidade, né, a sua distribuição, os comportamentos, é isso que é um dos principais trabalhos do nosso projeto, né? Então, nesses 30 anos, a gente trabalha muito no conhecimento individual, que eu falei que a gente faz através da fotoidentificação, né, que identifica a baleia pela cauda. Então você tira um registro da cauda, da parte de baixo dela, da parte... Você está dizendo que a cauda é uma espécie de impressão digital, assim, da baleia? Exatamente, a impressão digital da baleia. Ela não tem uma igual, então a gente consegue catalogar e assim a gente consegue saber o quê? Através dessa baleia fotografada durante vários anos, né, a sua fidelidade à área, como ela se distribui de um lugar para outro. Às vezes você pode fotografar ela lá no Rio de Janeiro, daqui a um mês ela está aqui em Abrolhos, então você começa a entender um pouco mais os movimentos. E é um estudo legal porque você não precisa ter nenhum impacto por cima da baleia, quer dizer, não é aquele estudo que você precisa implantar alguma coisa satelital, causar um desconforto na baleia. Não tem essa coisa de implantar um chip e aí fazer Isso também, isso é uma outra linha de pesquisa chamada telemetria, né? É que você implanta um aparelho satelital que emite
sinais e você consegue ter uma efetividade muito maior desse movimento, a distância que ela percorre, tipos de mergulho. Mas é mais invasivo isso, né? É um pouco mais invasivo. Então a gente sempre teve uma restrição muito grande nesse trabalho, porque a falta de identificação respondia a uma das perguntas que a gente queria. Mas são estudos muito importantes, já vem evoluindo muito a tecnologia desses implantes, né? Então vem diminuindo a parte que fica implantada no animal. E dependendo da espécie, dependendo da resposta, ele é o único estudo necessário a você ter uma resposta a curto prazo. Então você consegue, às vezes, né, alguns estudos já feitos com baleias marcadas na Antártica, você vê a rota que ela migra até o Brasil, as rotas que elas usam aqui no Brasil. Então são estudos complementares, né? Outros estudos que a gente faz também, que também é um pouco mais invasivo, assim, menos que o implante, é a coleta de biópsia. Então você tirar um pedaço de pele da baleia, a gente retira com uma balestra, né, que é como um arco e flecha de mão, assim, com uma flecha adaptada, que você retira um pedaço de pele e aí você complementa as informações. Então, com a fotoidentificação, eu consigo identificar a baleia individualmente. Com essa baleia que eu identifiquei, se eu consigo pegar um pedaço de pele, eu já sei o sexo dela, eu consigo saber a idade dela, então a gente vai complementando o estudo. Sensacional. E hoje é muito importante isso, por quê? Porque 30 anos atrás, um dos principais objetivos, não só do projeto Baleia Jubarte, mas das pessoas que trabalham com conservação no mundo, era conseguir a recuperação populacional, que esses animais, né, atingissem números mínimos, né, para poder a sua população ter uma crescente população. A gente vê esse número de filhotes anualmente crescer. Tem baleias, espécies que estão numa recuperação muito mais lenta, a baleia da baleia azul, a baleia franca, que foram muito mais caçadas, elas têm uma taxa de reprodução às vezes mais lenta, a população menor. A jubarte, o acompanhamento que a gente tem do projeto, conseguiu ver que ela teve um crescimento satisfatório e alto durante esses 33 anos. Então a gente hoje, com nossos censos, que a gente faz o censo aéreo, que estuda a estimativa, a gente tem um crescimento, às vezes, da população de 10% ao ano, né? Isso é uma taxa ecológica muito grande para um crescimento populacional. Tanto é que em 2014 ela saiu do animal ameaçado de extinção aqui no Brasil e no mundo, né? E como ela estava com um animal vulnerável, ela passou para baixo risco. Então, hoje, assim, o desafio de você conseguir recuperar a população vem dando certo. Agora, os estudos que a gente precisa fazer é conhecer um pouco da saúde populacional dessas baleias. Então, esses estudos da genético, que você também faz através da gordura, quando vem a pele, vem a gordura, você consegue fazer um estudo de contaminantes. Então, saber esses animais, como é que está se tornando aquele acúmulo de metais pesados, né, de uma dieta de topo de cadeia que eles têm, se isso está trazendo algum dano a esses animais. Então, os estudos hoje são muito para o bem-estar animal, a saúde populacionais, conhecer mais as populações, conhecer mais as relações de comportamentos, de relações entre os indivíduos, né? Então, a gente vem evoluindo agora com perguntas mais específicas sobre essa população que a gente já conhece, né? Que até então, antes a gente não conhecia. Agora a gente precisa conhecer essa distribuição. Com o aumento, ela vai estar mais amplamente distribuída na costa. Então, é muito bacana, porque você pode estar incentivando o turismo organizado, responsável, que beneficia comunidades, traz emprego. As pessoas realizam um sonho de observar esse ambiente num ambiente natural, porque não são práticas de ter animais em cativeiro. Então você tem um monte de benefício que você pode estar trazendo para as comunidades costeiras, um desenvolvimento, né, com um conhecimento sobre a espécie, sobre a sua ecologia, tudo. Mas você precisa ter um cuidado, porque também é isso, os distúrbios que essas relações humanas podem estar tendo com uma maior ocorrência. Então a pesca, ela é porque às vezes ela é fatal para a baleia, se às vezes ela se emalha nessas redes, né, sem querer, porque de noite ela não vai enxergar, ela vai acabar se enrolando, e muitas vezes ela acaba morrendo afogada, né, ou por uma estafa, um estresse, né, de desgaste energético. Para o pescador também isso é péssimo, porque ele tem um prejuízo, né, no seu material de pesca, que não é barato. Então, são coisas que, assim, vão ter que ter bons trabalhos com as políticas públicas, né, trabalhos direcionados com as práticas de pesca, o conhecimento maior da distribuição desses animais, né, para a gente minimizar, porque senão esse crescimento que a gente está tendo também ele vai começar a ter um decréscimo com tantas mortes ocasionadas com animais saudáveis, né?
Você falou de algumas coisas, algumas estratégias sofisticadas aí, né? Tipo, migrar para buscar um ambiente mais favorável, de guardar gordura, etc, né? A gente está falando então de um animal com um cérebro privilegiado, assim? Exatamente. Os cetáceos, eles têm, os golfinhos, né, em termos de volume assim, cerebral e de peso corporal, os mais desenvolvidos do nosso planeta, né? Uhum. E é isso, a gente, antigamente, principalmente devido à caça, né, a gente teve alguns avanços também, porque a caça possibilitava você fazer anatomia, conhecer o animal, né, biologicamente, né, você arpoava, tirava, dissecava, então você tinha muito conhecimento. Mas hoje, com o conhecimento que veio dessa parte da caça, da parte da anatomia, tudo, com o desenvolvimento que a gente está tendo hoje de novas tecnologias e principalmente de observação desses animais, realmente são animais extremamente inteligentes, né? As próprias baleias, elas têm neurônios que só nos primatas são registrados, relacionados a memórias, relacionados a partes, de sociabilização entre os indivíduos com uma comunidade, eles se comunicam, né? Então, a jubarte é conhecida como baleia cantora, ela emite um som de grave, né? De baixa frequência. Quem não conhece o som da baleia jubarte, visita o site da Jubarte, que na homepage você já tem a chance de ouvir o som dela. É isso, é interessante, a gente lá na nossa página do Projeto Baleia Jubarte, no nosso site, é o som direto, que você lá também obtém um monte de informação, mas esses sons, então, assim, mostra como esses animais são complexos, e o canto da baleia, então existe uma outra linha de estudo que a gente também faz aqui, que é a bioacústica, que é você estudar o som da baleia, né? E junto também o som do ambiente, então conseguir ver também se tem perturbações, as frequências se interrompem de alguma forma, mas relacionado ao canto da baleia, eles são sons de baixa frequência, como eu falei, são sons mais graves, que justamente eles viajam mais distante no meio aquático, né? E eles têm possibilidade de alcançar centenas de quilômetros, então é uma efetividade muito grande, você vê uma forma de eles poderem se encontrar nessa imensidão que é o oceano, escuro, de visibilidade. Então, o canto, ele exige muito dessa forma, vamos pensar que a gente está falando da inteligência, né? Por exemplo, eles são hoje classificados melodicamente até como composições dos seres humanos, ou até das aves, né? Então, não são só aqueles sons aleatórios emitidos, uns grunhidos, que pra gente é um grunhido, né? Sim. Mas para a maioria das pessoas, não. Para a maioria das pessoas, não. O som, para elas têm uma forma. Então, o que você faz? A gente tem que gravar o canto durante 30 minutos, porque você precisa ver esses animais, eles vão começar a emitir diversas frases, e depois eles vão repetir igualzinho o que eles cantaram. Então, fica uma melodia completa, né? Então, ela tem uma ordem. Então isso mostra como eles são complexos. Os golfinhos nem se fala, os golfinhos são mais ainda, porque eles têm os ultrassons, são animais que trabalham com a coisa da ecolocalização, são super sociáveis, organizações gigantescas de grupos de baleias, né? De golfinhos, desculpa. Então ele realmente atribui a animais muito inteligentes e que a gente ainda precisa conhecer muito. Você comentou sobre essa questão da sociabilização, né? E como eles têm esse senso de coletivo, né? Quer dizer, eles têm uma clara noção de que o grupo ajuda na sobrevivência e numa qualidade de vida melhor para todos os indivíduos, assim, não? Isso, a organização do sonora, de vida, as baleias, elas têm um grau assim de sociabilização menor. Você, por exemplo, aqui nas áreas de reprodução, eles não têm aqueles grupos de familiares que geralmente os odontocetos, que eu falei, os golfinhos, as orcas, as cachalotes têm, eles mantêm os grupos estáveis, né? Vão formando gerações, às vezes a própria mãe alimenta vários filhotes, ela tem aquela como se fosse a mãe de leite que a gente chama, né? Isso ocorre nos odontocetos. Nos midicetos isso já não se sabe tanto, geralmente eles têm só agrupamentos temporários, então lógico, a mãe com filhote, quando você está numa reprodução, eles vão formando grupos de pares, trio, aí eles formam uns grupos competitivos que é para disputar a fêmea, então eles vão virar vários machos tentando disputar a fêmea, mas logo
esse sucesso da reprodução consegue, eles se separam. E aí a gente não conhece ainda qual é realmente essa relação fina entre os misticetos, as relações das grandes baleias jubarte, no caso, dessa relação individual. Será a reconhecimento da mãe com o filhote, uma cria, se o pai, se ele sabe que é o pai, porque já que a fêmea é casada com vários machos, se tem. Aparentemente não se sabe, não se tem essa relação. Interessante é que na área de reprodução eles viram um grupo competitivo, então eles competem pela fêmea, rola mesmo pancadaria, cabeçada, eles querem disputar a fêmea. E já na área de alimentação, eles têm um comportamento cooperativo, então eles se juntam para ter aquele sucesso da pesca. Então eles vão cercar esse, sei lá, seja peixe ou camarão, né, o escardume, para poder emitir bolhas, que vão ser bolhas de ar que ele emite pelo orifício respiratório, e eles se juntam em vários números de baleias para ter uma efetividade maior, e elas se alimentam todas juntas, que elas somem com a boca juntas para poder otimizar, e os peixes não se pular de uma boca já caem na boca da outra, né? Os camarões também. Então é interessante, você vê que eles têm assim, eles não são aqueles animais brutos que só competem, racionais, que querem, eles sabem a hora que eles vão ter que cooperar. Tem um momento de cada comportamento. Assim. Que é um mamífero, né? A gente é assim, os macacos também você vê isso, os grupos. Então, é interessante. Então, a gente tem muito a conhecer dessa baleia, são animais fabulosos, são animais super ainda pouco conhecidos, principalmente por pouco tempo a gente estuda eles, assim, e eles estarem maior parte do tempo submersos, né? Maior parte do tempo também em áreas que a gente não tem tanto contato. Mas o estudo vem avançando, né? Essa fotoidentificação que você comentou com a cauda, né? Ela hoje se utiliza de inteligência artificial para reconhecer que é uma baleia ou que é outra, ou ainda é no olho humano, assim? Não, a gente tem evoluído. Hoje já tem um software que a gente consegue, a gente trabalha até com o Happy Whale, que é uma plataforma internacional mundial, né, que está crescendo muito e que está ajudando muito a ter esses matches, que a gente chama, né, esses encontros de baleias fotografadas no Brasil, no mesmo ano, em outro ano, porque geralmente a gente fotografava, a gente separa ela em 5 padrões, tá? Os padrões das caudais, eles podem ser totalmente branco, e isso sempre na parte ventral, tá? É a parte de baixo. A de cima é sempre preta. Então, a impressão digital tá como se fosse no nosso dedo aqui, né? Na parte de dentro. Ela pode ser totalmente branca, e essa pigmentação de preto, ela vai aumentando. Então, quando ela chega a ter 25% preto, ela vira um padrão 2, 50% preto, padrão 3, até ter quase 95% totalmente preta. Então você separa... Então essa é a primeira separação. Isso é a primeira separação. Então a gente separa essas baleias e a gente ia comparando uma com a outra. Todas padrão 1 da uma temporada. Você imagina, a gente tem mais de 5 mil fotos, então 6 mil fotos. Todo ano, se entra uma baleia nova, você tem que comparar com todas as outras. Então, realmente, a tecnologia vem trazendo, melhorando essa parte de comparação e principalmente acelerando. E hoje, que é o mais bacana, é você comparar com outros catálogos do mundo, né? Então, hoje a gente bota lá e às vezes você tem uma baleia que foi vista aqui, já foi registrada em Madagascar, né? A outra apareceu no Pacífico. Não é tão comum, mas a gente já começa então a ter outras respostas, né, dessas migrações de indivíduos para outras populações. Então vocês têm uma rede, vamos dizer assim, que vocês interconectam o conhecimento produzido aqui com outros países, é isso? Que tem um propósito parecido. Exatamente, em termos de cooperação e pesquisas científicas que a gente trabalha em conjunto, essa da fotoidentificação utilizando esse software aí que é o Happy Whale, que está aberto a qualquer um. Isso é até bom as pessoas saberem, porque às vezes você pode fotografar a baleia aí do quintal, tá andando de barco, conseguiu, você pode se cadastrar, existem vários compartimentos de inscrições científicas, mas pessoalmente lá, você como uma pessoa física, você pode se inscrever eu como turistão lá, consegui tirar uma foto, posso ajudar a contribuir no banco de dados aí. É isso, aí vira uma ciência cidadã. Então todas as pessoas hoje, às vezes uma foto que a gente pegou aqui há 15 anos atrás, aí você tirou uma foto aí na região sul, sudeste, e às vezes bate. E aí a gente tem uma informação de pesquisa valiosíssima, né? Então,
essa é uma parte interessante também do trabalho com as baleias, é a gente envolver as pessoas, né, através do turismo, quando a gente desenvolve aqui. Essa é uma plataforma de pesquisa que todo mundo pode fazer, então a gente vem incentivando, que a gente fala dessa ciência cidadã, das pessoas participarem da ciência. Então, assim, ouvintes que tiverem fotos aí, vocês podem ajudar na identificação, dizer onde que estava localizada, onde foi a localização dessa foto, vai ajudar na pesquisa global aí. Ô Sérgio, você comentou que na Praia do Forte, aí, um dos lugares onde é possível fazer observação turística, né? Eu tive aí, já faz muitos anos, tá? Mas eu me lembro que era uma caminhada na mata para chegar até o topo de um morro para ter uma observação por binóculo, se não me engano, assim, por binóculo, é distante, né? A observação era distante quando eu fiz, assim. Acho que esse aí deve ter sido no sul, não foi, não? Não, foi no Nordeste, mas era meio de longe, assim, sabe? Eu vi de longe. Entendi, porque o que a gente trabalha aqui é a embarcada mesmo. Às vezes você pode subir e observar da costa, mas o que a gente promove é a embarcada. Então você geralmente vai fazer uma navegação, depende da região, você navega um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas então você tem a chance de ver muito de perto, então. É grande, geralmente, cara, 99% de chance de você ver, né? A chance, às vezes, no começo da temporada, no final da temporada, às vezes você consegue, às vezes faz um passeio e você não consegue ver. Tem uma coisa interessante que é o seguinte, a Jubarte, quando elas vêm reproduzir na costa do Brasil, elas não buscam as águas oceânicas, as águas muito fundas. Então, geralmente, elas ficam na quebra da plataforma continental, que a gente chama, que é a profundidade até dos 200 metros. Do 200 metros até a beira da praia é onde ela gosta de ficar. Então, geralmente, ali para a profundidade de 50 metros, assim, de entre 30 e 70 metros, é onde você observa muito essas baleias. Ela costuma aparecer a que distância do barco? Então, é isso, porque essa distância da plataforma continental, por exemplo, na costa da Bahia, ela varia muito. Se você está aqui em Praia do Forte, ela é bem estreita. Então você navega aqui 10 quilômetros, você já chega lá e as baleias já estão lá. Então você navegou meia hora, você já está vendo as baleias. Na região dos Abrolhos, essa plataforma ela está mais distante, ela está quase 50 milhas, quase a 100 quilômetros. Então você tem que navegar quase um pouco mais para chegar. Mas a média é isso, uma navegação de 1 hora, geralmente no máximo, você já está vendo as baleias, tá? Aí depende do barco, depende da velocidade de tudo, mas na Praia do Forte, onde a gente está aqui, litoral norte da Bahia, Itacaré, é um outro lugar que tem também para sair, Salvador, Morro de São Paulo, é uma média de 40 minutos, você já começa a observar os comportamentos, desde que aí você elas não têm lugar específico. Sim. Como é uma área de reprodução, elas estão nadando em busca da taxa de encontro com uma fêmea, com um parceiro para ir buscar uma fêmea. Então, vocês têm que estar atento a comportamentos. Então, o principal deles, que é o vital, é o borrifo, né? Que é o mar condensado, que parece até um esguicho de água, mas não é a água, né? O ar que se condensa com um pouco de água que tem na superfície do corpo, você consegue avistar de longe. Então, quando ela vem respirar, você vê o borrifo, e aí, geralmente, você vai em direção a esse borrifo até encontrar. E, geralmente, eles vão estar lá realizando comportamentos não para nós, né? Eles estão lá fazendo os comportamentos entre eles. Então eles têm muito comportamentos aéreos, de salto, batida de cauda, batida de peitoral, então que ajuda a gente a observar, mas são comportamentos praticamente ligados diretamente à reprodução. Elas não estão se exibindo para a gente. Não, a gente pode parecer que elas estão querendo mostrar para a gente que é o que a gente, né, o que mais quer, mas na verdade isso faz parte de um comportamento passado de geração a geração, né, para elas terem uma forma de comunicação, e que até hoje é muito pouco entendido também cada comportamento, mas sabe que esses comportamentos aéreos, quando elas caem na água, tem uma propagação de som também, né? Então lembra que o som é a forma de comunicação mais eficiente dos cetáceos, porque eles estão no mar, não tem muita visão, então o som acaba sendo, através do canto e dessas pancadas, é uma forma de comunicação. E é aí que a gente sai para o turismo. A gente achar que as baleias estão se exibindo para a gente está para
os cachorros que a gente acha que estão sorrindo pra gente, é isso? Exatamente, é tipo isso, né? A gente humanizar os comportamentos, né, dos bichos. Então, certo. Por isso que a gente tem a gente estuda já esse comportamento há mais de 30 anos, né, como a gente falou, desde 88, o mundo inteiro, mas a gente sempre é bem cauteloso em inferir é para isso que ela faz, porque a ciência trabalha assim, né? A ciência, através de perguntas, você formata uma hipótese, chega mais perto, você refuta, mas daqui a pouco ela mostra outra coisa e aí vai mudando. Aliás, vou aproveitar então fazer uma pergunta, se a ciência consegue responder uma pergunta que um ouvinte mandou pra gente, que sabia que eu ia conversar contigo, que é, as baleias, elas são mamíferos, portanto, elas têm pulmão, e aí então a pergunta é, como é que ela consegue dormir sem morrer afogada? Isso aí é uma boa pergunta. Eles têm adaptações, né, obviamente, durante a evolução, e são meio diferentes, como eu falei, dos grupos dos golfinhos e as baleias. Os golfinhos têm aquela coisa que parece que eles desligam um lado do cérebro, eles conseguem ir descansando lateralmente os lados do cérebro e ter um descanso maior para cada lado. A jubarte, ela já não tem essa organização aí de poder, às vezes, distribuir o descanso cerebral, mas elas tiram pequenos cochilos, porque elas têm uma respiração voluntária. Elas são mamíferos como nós, mas a respiração dela não é involuntária. Como a nossa. Ela se quisesse se matar sem ar, ela consegue, porque ela trava e ela é voluntária. É o esfíncter, né, que trava e ela faz. Então ela tem que ter aquela consciência de subir e pedir para, né, fazer a força de abrir o esfíncter e respirar os orifícios. Certo. Mas ela tem um fôlego muito grande. Depende da baleia, às vezes mais de 1h30, 2 horas, mas vamos pensar assim que a jubarte uma meia hora, 40 minutos. Então, geralmente, esses animais, eles têm pequenos intervalos de sono, geralmente na superfície, ou às vezes eles ficam até submersos, mas não muito no fundo, parados, né, para ter aquele descanso corporal, né, a recuperação da musculatura, tudo nesse repouso. E ele consegue, então, entrar num transe, é quase aquele cochilinho que a gente tira depois do almoço, que você dá aquela cochilada, mas às vezes você tá sempre com um barulho, algum ruído que te não é um sono profundo, assim. Ela mantém pequenos, então ela tem que conseguir fazer isso, são pequenos intervalos de sono ao longo do dia. Ela não vai fazer como nós e fazer um período longo de 6 ou 8 horas, porque para ela seria fatal, tanto pela respiração, mas principalmente por predadores, por todo o ambiente que ela vive ali. Então, mesmo à noite, ela tem o mesmo comportamento em relação a sono, assim, é picadinho. Às vezes você vê elas cantando de noite, às vezes quando você navega de noite você encontra algumas baleias nadando, então é por isso, porque elas têm, lógico, possivelmente pode baixar também, né, a gente também não está o tempo todo no mar à noite, então quer dizer, mas o que sabe é isso, que elas diminuem as suas atividades em algum período, então possivelmente à noite elas devem diminuir essas atividades de natação e acho que elas conseguem ter uns períodos maiores de descanso. Certo, mas provavelmente não tão longo quanto a gente, assim, por uma questão de sobrevivência. Geralmente sempre relacionados ao tempo de respiração dela, 30 minutos, 40 minutos, é o quanto ela conseguir sem respirar. Ô Sérgio, eu queria entrar na última parte aqui do nosso papo, falar um pouco sobre aspectos ambientais. Eu queria que falasse um pouco, né, você que é biólogo aí, lógico que você está trabalhando com baleias, mas o biólogo está preocupado com todas as espécies, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da preservação de espécies e especificamente no caso da jubarte ou das baleias como um todo que estão na costa brasileira especialmente, né? Que nossos ouvintes são principalmente do Brasil. O que é que nós, cidadãos, podemos fazer para ajudar nesse sentido de prático, assim, sabe? São temas complexos, né? Mas hoje em dia eu acho que a gente não está com mais tempo, né? Hábil. Nós precisamos fazer práticas individuais, né? Diárias, porque realmente é insustentável como a gente vem utilizando os recursos naturais, né? Então isso afeta todos nós. E é mais grave do que todos nós leigos imaginávamos, né? Assim, acabou de sair um relatório aí que
Tá dizendo que, olha, se a gente bobear, não tem mundo para nossos filhos, né? Exatamente, cara, é muito grave. E é isso, quando você estuda qualquer assunto, se você for estudar os corais, que estão, né, o branqueamento dos corais, é devastador o que vai acontecer no mundo nos próximos 15 anos, 10 anos, entendeu? Não é que falar 100 anos, né? Isso. Então, tem lugares paradisíacos que não vão existir mais, e isso vai influenciar em toda a cadeia produtiva marítima. Então, primeiro, eu acho que a gente tenta é diminuir nossos consumos, né? A gente ser consciente dos nossos consumos, acho que essa é a primeira pegada ambiental que a gente tem que ter, né? Tá ligado no consumo, no uso dos recursos naturais, a sua alimentação, aí o descarte do que você faz com os seus resíduos, né? Isso eu acho que assim, hoje parece tão óbvio, básico, mas a gente sabe que o Brasil a gente está muito longe, né? Nossa educação é muito precária, as pessoas terem esse nível de consciência, ter acesso a isso, muitas pessoas passando ainda fome, miséria, então é muito difícil você ter conservação quando você tem miséria, né? Sim. Então é complexo, mas temos que fazer. Em relação às baleias, a gente sabe que assim, o oceano está muito poluído, tanto pelas poluentes que a gente vai se acumulando, os metais pesados, os dejetos jogados a toda hora, esgoto nos mares, né, o grande latão de lixo aí do nosso planeta. E a gente tem a questão dos microplásticos, né, que já estão aí sendo diluídos, né, na massa, junto com os fitoplânctons, são as microalgas. Então você já tem esse microplástico fazendo parte da cadeia alimentar desde a base. Então, aqueles que já estão ainda se alimentando de microalgas, que são os zooplânctons, já estão ingerindo. Imaginem isso quando chegar nos animais de topo. E a gente está nesse grupo também, né? Uhum. E agora, uma coisa assim, é muito pessimista. Então, a gente precisa, as mudanças climáticas realmente são questões muito graves, a gente precisa estar atento como conseguir diminuir as emissões de carbono, resgatar esses carbonos que são emitidos, mas por incrível que pareça, a gente conseguiu produzir um estudo, né, também com universidades, com o Fundo Nacional Mundial Internacional, né, o FUNGO, junto com outros grupos de conservações internacionais de baleia, que foi o quê? Você estudar, porque o Japão, países que sempre foram pró a caça às baleias, eles defendiam que as baleias estariam diminuindo os estoques pesqueiros, né? Então que você poder caçar baleias era um ato, além de gerar desenvolvimento para a indústria lá, você ia aumentar a produtividade de pesqueiras, enfim. Isso sem saber que era uma farsa, era um álibi para eles poderem pescar. E esse estudo mostrou o quê? Que era estudar duas coisas principais, né? Que o cocô da baleia, vamos chamar assim, as bombas férteis que as baleias produzem, né? Elas são hoje essenciais, vitais, principalmente para a produção da disponibilidade do ferro, né, nos oceanos e outros nutrientes, mas principalmente para a formação básica que essas algas unicelulares, essas fitoplânctons, né, essas microalgas precisam para poder se desenvolver. O cocô da baleia, então, é literalmente um adubo para o mar, é isso? Ela se provou que, assim, justamente a queda que se teve da matança populacional, você teve uma diminuição, foi na fertilidade dos oceanos, e que isso refletiu diretamente em toda a cadeia produtiva, porque é a base. Então, você conseguindo fertilizar, que são as bombas, ter mais baleias, elas consumindo e produzindo mais excrementos, você aumenta muito a taxa de crescimento dessas microalgas do fitoplâncton. Então, quando você aumenta essa taxa de fitoplâncton, o que você faz? Duas coisas maravilhosas. Primeiro, elas aumentando, elas vão absorver mais carbono do oceano, ela vai fazer a troca gasosa como se fossem pulmões, como se fossem as florestas amazônicas do nosso oceano, que representa muitas florestas amazônicas, né? E esses animais também, as baleias, então a produção de fitoplâncton vai aumentar o número de zooplânctons, que é o próprio alimento da baleia. Então ela vai estar comendo, ela cria um ciclo produtivo, né, sustentável para ela, e ela consegue também se alimentar mais. E lembrar que é o seguinte, quando uma baleia morre, o carbono geralmente que ela consumiu durante, são mais de 30 toneladas, né? Eles vão para o fundo do mar, eles não voltam também geralmente para a nossa superfície. Só se o animal às vezes for vir à beira da praia, mas muitos deles vão para o fundo do mar, que vai ficar esse carbono também retido ao fundo e vai servir de alimento para outros animais das profundezas. Então, assim,
isso mostrou a importância da conservação das baleias para mudanças climáticas. E a falácia da política japonesa pró-caça das baleias, né? Assim, uma das vergonhas que eu tenho como descendente de japoneses, assim, sabe? Mas é isso, são às vezes culturais, mas justamente são isso, são falácias, é aquele monopólio de uma indústria que quer se manter ainda produtiva, né? Trazendo ainda, querendo trazer informações falsas para poder continuar caçando. Mas o mais interessante é isso, porque assim, a gente mostra a importância ecológica da baleia, mas por uma esfera muito maior, que é esse resgate do carbono, é a fertilização dos oceanos. Então, assim, aquela coisa que poderia ser muito local, para um público específico, como a gente beneficia, assim, o turismo de observação de baleias, então a baleia sendo preservada, ela vai trazer um nicho de benefício econômico, socioeconômico para algumas comunidades. Mas agora nós estamos falando pro planeta, né? Então, elas estão diretamente envolvidas com a possível mudança da nossa redução, né, da emissão de gás carbônico e a mudança climática. Então, tomara que isso traga mais benefícios para a conservação delas, né, e mais estudos para a gente conhecer esses animais fabulosos que a gente maltratou durante séculos, né. É realmente um animal, você imagina que a gente conversou aqui, que sente dor, que é inteligente, que cuida do seu filhote, tem laços familiares, sociais, e a gente ia matando eles, causando dor. Então você imagina o mal que a gente fez a essa espécie, imagina a vida que a gente tem com os oceanos e com a coisa até espiritual, se a gente for falar numa escala desses seres. Reparação histórica mesmo, né, Sérgio? Histórica. Então, é muito importante. Última questão sobre o ambiente, especificamente aqui no Brasil, assim, a gente tem vivido uma série de desastres ecológicos aí, especialmente vazamentos, né, de detritos e que vão para os rios e que no final a gente sabe que vai chegar no mar, né? O desastre de Mariana começou em Minas, né, longe do litoral, mas chegou ao mar rapidamente, assim. E a perspectiva é de que haja mais vazamentos, né? Porque são bombas prestes a explodir, assim, né? Dessas minerações. Eu queria saber se já há impacto sendo percebido, talvez não nas baleias, talvez sobre botos ou coisas do gênero, como consequência desses vazamentos aí. Não, em relação aos vazamentos, eles são realmente prejudiciais diretamente, né? Não tem nem como remediar, né? Não só para as baleias, para os golfinhos, mas para toda a vida marinha, né? São quase irreparáveis e super danosos. O que a gente trabalha muito, e a gente até um dos nossos patrocinadores é a Petrobras, é o acompanhamento justamente dos estudos que são necessários realizados em toda implantação e monitoramento dessas plataformas. Então, agora tem, desde o pré-sal, que já está tendo um estudo fabuloso do monitoramento do cetáceo, onde nunca tinha estudado, que é a Bacia de Santos, assim, eu participei também desse trabalho, participo. Então, assim, é um lado muito assim delicado, porque o que acontece? A maioria das vezes é isso, a gente tem que conseguir entender que é isso, é o que a gente falou do consumo. Então, assim, a gente ainda tem o nosso desenvolvimento à base do petróleo. O nosso desenvolvimento social, econômico, industrial, ele está ligado à extração do petróleo, o gás natural, o que for. Então a gente precisa saber isso, que a gente vai ser dependente ainda desse recurso, então é que a gente vai continuar existindo as perfurações, o uso disso, porque é vital, cada vez mais coisas plásticas, mais coisas descartáveis, mais coisas combustíveis, enfim. Então precisa ter essas mudanças, primeiro de paradigmas, o consumo mudar para a gente começar a fechar esses postos, mas isso a gente sabe que vai demorar. Então, o que a gente tem muita prática, principalmente com a relação com a Petrobras, é o monitoramento dessas ações, a eficiência dessas práticas, os impactos possíveis, né? Então, tem estudos que possam estar prevendo possíveis impactos, né? Todo o plano de monitoramento, se tiver evasões. Então, é isso. A importância, eu vejo o seguinte, que as grandes empresas, elas são responsáveis, né? Então, no caso que a gente tem relação com a própria Petrobras, são empresas hoje de tecnologias altíssimas, as melhores empresas do mundo, que desenvolvem uma tecnologia para isso.
é arriscado, se acontecer qualquer coisa, não é isso, dependendo da Petrobras, no mundo de petróleo desastroso, né, mas a gente precisa estar estudando. Então, uma coisa que a gente sabe é isso, hoje a gente está tendo cada vez mais informações da diversidade dos cetáceos ao longo da costa do Brasil, a importância desses cetáceos, dessa diversidade para o equilíbrio dos oceanos e da diversidade como um todo aí, que a gente falou da fertilidade, do uso. E por incrível que pareça, esses estudos que nos está dando são próprias pessoas que estão operando os petróleos. Então, é você conseguir ter essas relações boas né, para poder trazer os benefícios, porque também a gente não estaria nem estudando esses animais, porque são áreas isoladas e recursos necessários. Então, é importante. A responsabilidade é o primeiro passo para você poder fazer a reparação, né? É isso. Então, hoje a gente está conseguindo ter essa base de dados, aquela informação basal de quais espécies existem, aonde elas ocorrem, e conhecer as situações até de ameaças desses animais, quais estão mais ameaçados, as suas distribuições, as suas relações, porque não é porque eu trabalho com cetáceos, mas os cetáceos são os animais mais interessantes dos oceanos ou do planeta, e que a gente conhece muito pouco. Então é muito importante as pessoas, né, estarem nessa conexão, é importante essa conversa que a gente está fazendo aqui, para as pessoas terem uma proximidade maior, né, se interessarem, buscarem, como a gente falou, o nosso site, as informações, né, o que se tem, porque hoje se precisa de uma consciência, né, coletiva, ambiental muito grande, né, e o oceano é o nosso grande provedor de recursos, né, naturais, alimentícios, e hoje agora a gente sabe até do oxigênio, né, então é muito importante as pessoas se voltarem para o oceano. A gente está trabalhando a década do oceano agora aqui, né, justamente para a gente, precisamos cuidar muito das nossas terras, das nossas florestas, mas o oceano está ali muito esquecido pela nossa sociedade, né, então a gente precisa ter um conhecimento e olhar para ele enquanto há tempo, porque a gente extrai muita coisa do oceano aí que a gente daqui a pouco não vai conseguir recuperar. O tempo está acabando, né, Sérgio? O tempo está acabando, a velocidade é muito rápida, né? E a gente não está tendo chance de compreender e nem de criar, de amenizar o que a gente está fazendo. Sérgio, muito obrigado. Cara, foi demais esse papo, demais. Assim, até estiquei mais do que eu queria, mais do que eu tinha programado. E parabéns, cara, pelo trabalho que você está fazendo. Valeu pela fala, assim, acho que você deixou cientistas que nos ouvem orgulhosos, biólogos que nos ouvem orgulhosos e pessoas que estão decidindo aí pela profissão, inspirados aí também a serem biólogos, cara. Maravilha, pô, a gente agradece a oportunidade. Quem estuda biologia, a gente tem um quadro de estagiários que trabalha aqui, né, toda a temporada aqui, a partir de abril, lá, que acompanha nossas redes sociais, que faz o edital para pegar pessoas que estão estudando as áreas de ciências biológicas, né, então vou poder conhecer na prática, e isso está se ampliando, porque as baleias estão crescendo, a gente está precisando de cada vez mais gente para trabalhar com elas, e falar também aqui, só para falar do estudo que eu falei lá do resgate do CO2, ele foi feito pelo Fundo Monetário Internacional, a Universidade de Duke, que é da Carolina do Norte, com uma celebração com o projeto Baleia Jubarte. Então eles fizeram um estudo mundial e a gente conseguiu fazer uma adaptação com as baleias da nossa Atlântico Sul, tá? Só para ter os nomes certinhos, se alguém quiser conhecer mais esse estudo, procurar essas referências aí. É isso aí, se você quiser saber mais ainda sobre o projeto Baleia Jubarte, que é uma realização do Instituto Baleia Jubarte, é só acessar o site deles, baleiajubarte.org.br. Sérgio, brigadão de novo, espero que a gente tenha próximas oportunidades aí para conversar. Pô, obrigado aí, Ken. Você tá convidado a vir às baleias de perto agora. Aí, agora eu vou. Eu tô assim, Abrolhos é um dos meus destinos que tá na lista aqui. Então vá. Assim que o mundo voltar... É isso. Tá bom? Obrigado, então. Obrigado, Sérgio. Abraço. Tchau. E por hoje é isso. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Este episódio é um oferecimento da Petrobras e do Governo Federal.